Vamos fazer nossa atividade de ciências, falando sobre a fotossíntese. Bom, então vamos lá. Todos os seres vivos necessitam de alimentos. Uma pedra não precisa de alimentos, ao contrário do que ocorre com os seres vivos. É por meio dos alimentos que os seres vivos adquirem a matéria-prima para o crescimento, a renovação das células e a reprodução. São os alimentos também que fornecem a energia necessária para a realização de todas as atividades feitas pelo organismo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de alimento. Tudo que a gente precisa para fazer na vida, a gente precisa de alimentos. O alimento vai nos dar energia para poder fazer as coisas, certo? Bom, as plantas produzem o próprio alimento. Toda planta faz a fotossíntese, que é um processo de produção de alimentos que ocorre na natureza e em presença da energia solar. Então, a energia solar vai fazer com que a planta precisa do sol para ela fazer esse processo. Esse processo da fotossíntese faz com que ela produza o próprio alimento. Então, ela não precisa comer a planta. Para realizar a fotossíntese, é necessário que a planta tenha clorofila, o pigmento verde que absorve a energia solar. Por isso que as plantas é verde, porque ela tem a clorofila, certo? A planta necessita também de águas e de sais minerais, que normalmente as raízes retiram do solo, e ainda de gás carbônico, do ar que penetra na planta através das folhas. Então, o que acontece? Todos os seres vivos precisam de alimentos. A gente não dá comida para os bichos, a gente come. E a planta? Alguém dá comida para a planta? Não, a gente dá água para a planta, a gente só rega. Normalmente, as plantas que ficam no solo, diretamente no solo, ela retira às vezes a água também, mas ela retira principalmente os minerais e a água desse solo para ela poder crescer. Do ar, ela retira o gás carbônico. Quando nós expiramos, nós inspiramos oxigênio e dentro do processo, o oxigênio vai se transformar em gás carbônico e a gente elimina o gás carbônico. A planta faz o contrário. A planta pega o gás carbônico e durante a fotossíntese ela libera oxigênio. Então, os seres vivos e as plantas, elas têm um acordo aí em comum, certo? Através da fotossíntese, as plantas produzem o gás oxigênio e a glicose, certo? Nós precisamos do oxigênio e da glicose, E a planta produz o oxigênio e a glicose. E a planta precisa do gás carbônico para poder produzir. Então, são como um acordo, tá? Com a glicose, a planta fabrica outras substâncias, como o amido e a sacarose. O amido é encontrado, por exemplo, na massinha clara da batata, do feijão. Então, o amido é vem das plantas, que tem aquela massa clara, tá? A sacarose é o açúcar que costumamos usar para adoçar. Então, a sacarose que a planta produz, nós transformamos aí no açúcar que a gente usa para adoçar. Adoçar o café, o suco, essas coisas. E ela é encontrada naturalmente na cana de açúcar, por isso chama cana de açúcar. Então, o que acontece? A planta, ela recebe a energia do sol, daí as folhas absorvem o gás carbônico, daí as plantas jogam o oxigênio na atmosfera e ela pega os sais minerais e a água do solo, ou quando a gente rega, mas a gente rega ali, o solo cai na terra, ela puxa da terra, certo? Bom, agora vocês aí, vocês têm um vídeo para vocês assistirem, ou vocês assistem antes, ou vocês assistem depois desse, Ou vocês já assistiram ou vão assistir depois. E lá ele explica um pouco melhor como é que funciona isso. Depois disso, nós vamos fazer a nossa atividade, que é a cruza fotossíntese. Então, vamos lá. Durante a fotossíntese, a planta libera um gás que renova o ar. Qual gás que ela libera? Não que ela pega, que ela libera, que é o que a gente usa para respirar. Como que chama o processo de fabricação dos alimentos da planta? É o que nós estamos estudando, certo? Qual é a substância que dá a cor verde aos vegetais? Está lá nas folhas, lá que eu falei para vocês, e essa substância que dá a cor verde, que ele capta a energia do sol. Qual o gás que as folhas absorvem do ar para realizar a fotossíntese? Ela absorve um e libera o outro. Então, aqui vocês vão escrever os dois. Um que ela absorve e outro que ela libera.
as plantas necessitam dela para realizar a fotossíntese. Do que ela precisa, certo? Né, da luz. Então, com isso, nós terminamos essa nossa atividade de ciências.